Olá pessoal, sou o professor Humberto Miranda, professor de Geografia do Pré-ENEM Legal e venho aqui trazer para vocês resoluções de questões sobre o conteúdo de escala, escala cartográfica e escala numérica. Conteúdo de matemática que é aplicado à geografia. Então ele tanto pode cair no caderno de Ciências Humanas, como ele pode cair também no caderno de Matemática, tá? São cálculos fáceis, tem uma aula aí gravada só explicando como é que funciona e agora a gente vai resolver algumas questões do Enem. Bora para a primeira questão. Aqui nós temos a questão que diz assim: considerando-se que a distância entre o local onde os destroços do avião foram avistados e a cidade de Perth é de 2 centímetros. Se ele colocou aqui uma distância de 2 centímetros, gente, eu já sei que isso aqui é uma distância gráfica, tá? Seria 2 centímetros. Então aqui eu tenho 2 centímetros, ó, distância gráfica em centímetros. E a escala aproximada dessa representação cartográfica ou seja, ele quer a escala. Então, bora calcular o seguinte: ele deu a distância gráfica e ele quer saber a escala. Está faltando uma informação. Para a gente relembrar como é que funciona, é assim, ó. Escala é igual à distância real sobre a distância gráfica. Esse é o cálculozinho que tem que fazer. Se ele quer a escala, está faltando a distância real, que ainda não achei aqui, e a distância gráfica de 2 centímetros. Onde é que estaria essa distância real? Olha como tem um mapa aqui. Gente, mapa é texto. Tá? Se tem um mapa, ele tem que ser lido também. Então, no mapa tem aqui, ó, possível trajeto do voo MH370 da Malaysia Airlines antes da queda em 2014. E aqui nós temos uma distância, ó, da saída do voo, que da Malásia, até a chegada onde o voo aqui desapareceu, né? O avião desapareceu. E ele dá uma distância de 2.500 quilômetros. Isso é uma distância real, tá? Então, a distância real está aqui, ó, 2.500 quilômetros. Mas tem um detalhe. Eu tenho a primeira informação em quilômetros e a segunda informação em centímetros. Tá vendo que a distância real está 2.500 e a distância gráfica 2? Eu não posso dividir quilômetro por centímetro. Vou ter que transformar tudo em centímetro e achar essa resposta. Então, vamos pensar isso aqui, ó. 2.000 quilômetros. Eu quero o quê? Eu quero a escala. Eu tenho 2.500 quilômetros. Como é que eu transformo quilômetro em centímetros? Eu acrescento 5 zeros, porque olha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Eu caminhei 5 zeros, ó. Estou no quilômetro, fui para o hectômetro, para o decâmetro, para o metro, para o decímetro, para os centímetros. Então eu acrescento aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. O que era quilômetro passou a ser centímetros. Isso tudo eu vou dividir por 2. Gente, a conta não é difícil. Se eu pegar aqui, ó, para ficar fácil a divisão, se eu pegar aqui, ó, 250, aqui, ó, escala é igual. 250 dividido para 2 dá 125, concordam? E aí, o que eu faço com os zeros que sobrou? Eu conto, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. A informação que eu tenho aqui, que a escala desse mapa é de 1 para 125 milhões. Eu só peguei a distância real, transformei em centímetros e dividi pela distância gráfica. Só fiz isso. Coisa simples, tá? Cheguei a um valor de 125 milhões. Será que tem alguma alternativa assim? Letra A, 12.500. B, 125 mil. C, 1 para 250 mil. A D, 12 milhões e 500 mil. E a letra E, 125 milhões. Vamos ver se essa é a resposta? Está aqui a resposta, 125 milhões. Perceberam que é uma leitura, é uma interpretação da questão. Você achou a distância gráfica no texto, achou a distância real no mapa, e aí você converteu o que era quilômetro em centímetro, fez um cálculo simples e chegou na resposta. É uma questão que você não pode perder caso ela caia agora em 2025. Vamos para outro exemplo aqui. Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo, em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. Aí a tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo.
Então ele deu um monte de informação aqui no texto. Agora bora para as informações aqui do gráfico. Ó, a figura apresentada apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. Aí eu tenho aqui um mapinha, aí tem a origem do voo, aí tem destino. Ok. Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 quilômetros. 5 quilômetros é uma distância real. 5 quilômetros. E a escala em que essa tela representa as medidas reais é o quê? Ele quer a escala. Ok, eu não tenho a escala. E está faltando o que aqui? A distância gráfica. Gente, está dizendo que ele chegou a 5 quilômetros. E ele está falando também que o quadradinho aqui, ele é medido em 1 centímetro. O máximo que ele chegou aqui, ó, foi 1 quadrado, estão vendo? Ó? Aqui dá 1 quadradinho, então seria 1 centímetro, nesse caso. Então, bora lá. Se a distância gráfica é 1 centímetro, e eu quero achar a escala, o que eu faço? Escala é igual à distância real sobre a distância gráfica. Deixa eu ver se eu não vou pegar o Matheus aqui. Escala é igual. Distância real, 5 km. E a distância gráfica, 1 centímetro. Tá aqui, coloquei na fórmula. Mas eu não posso dividir quilômetro por centímetro. Aí eu trago para cá, ó. Vou trazer para cá. 5 quilômetros. 5 quilômetros eu vou transformar agora em centímetros, tá? Eu vou colocar 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, 5 km virou aqui, ó, 500 mil centímetros. E vou dividir tudo isso por 1. Gente, quanto é que é 500 mil dividido para 1? Eu acho que dá 500 mil, na moral. O que vocês acham aí na casa de vocês? Faz o cálculo aí. 500 dividido para 1. Tu tem uma caneta, vai dividir para uma pessoa, dá uma caneta. Se tu tem 500 mil canetas e divide para uma pessoa, dá 500 mil canetas para essa pessoa. E aí nós temos a letra E aqui dizendo que a escala é de 1 para 500 mil, que daria o nosso cálculo. Será que essa é a resposta? Olha aí a respostinha. Tá? A escala é de 1 para 500 mil. Perceber qual é a dificuldade dessa questão? Eu interpretar o gráfico e ler com atenção o que está no texto. Então, o texto me deu a informação da distância real, 5 km, e o texto disse também que lá no gráfico, cada pontilhado desse, ou cada quadriculado, equivale a 1 centímetro. O máximo que o avião subiu foi 1 centímetro. Isso é uma distância gráfica, uma distância de mapa. Então, a distância gráfica seria de 1 centímetro, enquanto que a distância real percorrida seria de 5 quilômetros. Fez um cálculo, 5 para 1 dá 5, 500 mil para 1 também dá 500 mil. Então, divisão por 1 é muito fácil. Questão de Enem, gente, é fácil. Bora ver mais uma aqui. Um mapa que possui uma escala de 1 para 200 mil está indicando uma distância gráfica entre cidades de 5 centímetros. Gente, ele deu a escala, que é de 1 para 200 mil. Ele já deu essa escala, ele não quer escala. E ele deu a distância gráfica, que é de 5 centímetros. E aí um detalhe, tanto a escala quanto a distância gráfica está em centímetros. E o que ele quer achar da gente? Ó? Qual a distância na realidade entre essas duas cidades? Ou seja, ele quer a distância real. Para achar a distância real, eu vou pegar aqui, ó, a distância gráfica e multiplicar pela escala. Então, como é que seria aqui? A distância real é igual. Esse 1 para não entra na conta. Então, eu coloco aqui, ó, 5 centímetros do Dzinho, 5 vezes 200 mil. Certo? Tá aqui, só coloquei na forma. E agora tu vai multiplicar. Humberto, eu não sou bom de multiplicação. Vamos aqui, ó. 5 vezes 2 dá 10. Repete os zeros que sobraram, ó. Sobraram 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então a resposta deu distância real igual a 1 milhão de centímetros. Mas vem cá, quando vocês vão falar para alguém assim, ó, hoje eu pedalei 1 milhão de centímetros, não é estranho? O cara vai assim, bicho, tu pedalou o quê? 1 milhão de centímetros. Tu não sabe se isso é muito, se é pouco. Tu fica meio zoado, não fica? Então vamos transformar o que está em centímetros, que eu quero a distância real. E eu vou transformar em quilômetros. Então seria isso aqui, ó. De centímetro para quilômetro. 1, 2, 3, 4, 5.
Distância real, 10 km. 10 quilômetros. Será que eles têm uma alternativa aqui com 10 quilômetros? Letra A, 10 quilômetros. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre escala cartográfica e escala numérica. Espero que tenha ajudado muito vocês. Resolvemos aqui 3 questões. Qualquer coisa, revise o vídeo, tá? E vocês vão precisar muito. Ou na prova de matemática ou na prova de humanas. Sou o professor Humberto Miranda, professor do Pré-ENEM Legal, e espero vocês na próxima aula.